Então, agora a gente vai realmente começar a parte da relação entre a força e o movimento. E como que a gente vai determinar como que essa relação acontece? Pelas leis de Newton. Então, agora eu vou começar a explicar para vocês as leis uma por uma. Só que antes disso, a gente precisa determinar qual que é a validade dessas leis. Quando que a gente pode usar elas, né? E a principal, ou as principais coisas que a gente precisa analisar são três, tá? Eu coloquei três coisas aqui para vocês. Primeiro, a gente vai analisar qual que é a velocidade que a gente está trabalhando, né? Então, nós temos que trabalhar com velocidades baixas. Só que o que é velocidade baixa, né? Então, velocidade muito menores do que a velocidade da luz. Muito menores do que C, né? Já vamos introduzir aqui. E aí eu vou colocar para vocês que C é a velocidade da luz. Se o meu objeto de estudo tivesse movimentando com uma velocidade próxima à da luz, aí a gente tem que sair de Newton e ir para a teoria da relatividade, que não é o nosso caso aqui, né? Então, aqui, velocidade da luz. Outra coisa que a gente precisa cuidar é em qual estrutura que a gente está trabalhando, né? Se as nossas estruturas são no tamanho normal, no sentido do nosso dia a dia, objetos no nosso dia a dia, a gente pode usar as leis de Newton. Se a gente estiver falando numa escala grande, por exemplo, os planetas, a gente pode sim usar as leis de Newton. Agora, se a gente estiver falando de uma estrutura muito pequenininha, por exemplo, átomos, elétrons e prótons, aí eu preciso ir para a teoria quântica. Eu não posso mais trabalhar com as leis de Newton. Então, aqui não pode, porque na verdade é uma restrição, né? Não serve para estruturas atômicas. E a última, que eu deixei por último, só para poder explicar um pouquinho melhor sobre ela, é que eu preciso estar trabalhando com referenciais inerciais. O que significa dizer que o meu referencial é inercial? Botando a modo aqui, né? Curto e grosso para vocês. Um referencial inercial é aquele em que eu tenho a aceleração dele igual a zero. Isso significa que ele pode estar em repouso ou em MRU. Isso em comparação ao meu objeto, tá? Porque a gente sabe lá do ensino médio que movimento ele é relativo, né? Para eu dizer que uma coisa está em repouso, eu preciso comparar essa coisa com o referencial. Então, o inverso também serve. Para eu dizer que o meu referencial está em repouso, eu vou comparar ele com o meu objeto e os dois vão estar sempre com a mesma posição, um em relação ao outro, então é repouso. Velocidade constante, né? Não pode fazer curva, não pode rotacionar, não pode aumentar a velocidade, não pode diminuir a velocidade, não pode mudar a direção, não pode mudar sentido. É uma velocidade constante. Ela tem sempre o mesmo módulo, sempre a mesma direção, sempre o mesmo sentido. Se isso acontecer entre o objeto e o referencial, aí tá tranquilo, né? Que o referencial fique sempre constante, aí sim eu posso usar as leis de Newton. O livro traz um exemplo que é de um bloco sendo um livro, se eu não me engano, que é abandonado do polo norte da Terra. Então, vou só explicar para vocês rapidinho aqui qual que é a ideia dele. Só mudar a cor. Aí. Então, o que ele faz, né? Se eu largar aqui no Polo Norte, eu venho aqui e largo um livro. Simplesmente larguei da Terra, tá, gente? Aí, o que vai acontecer? Se tiver alguém aqui que tá nessa situação ou de repouso ou de MRU, mas essa pessoa tá aqui, ó. Ela tá num referencial inercial. Referencial inercial.
como o livro se soltou da Terra, a pessoa simplesmente largou o livro, ele vai descer para esse referencial aqui em linha reta. O livro não faz mais parte da Terra, então ele não vai acompanhar o movimento da Terra. Claro que eu estou exagerando bastante nessa situação, né, gente? Agora, vamos dizer que tem uma outra pessoa aqui na Terra acompanhando esse movimento do livro. Essa pessoa, ela vai estar rotacionando junto com a Terra. Então, num momento ela estava, vamos fazer aqui de novo, que no primeiro instante em que largou o livro ela estava nessa posição, conforme a Terra gira, a pessoa vai girando junto, ela vai indo para a lateral. E aí ela vai enxergar o livro se afastando dela. Então, para ela, o livro vai defletir, ele vai fazer isso aqui. Né? E aí é um movimento que é aparente, porque a gente vai ver agora, quando a gente analisar as leis de Newton, que para existir essa curva de verdade, teria que existir uma força. E não tem essa força, é só o livro descendo. Não tem nada provocando essa deflexão, ela é uma deflexão aparente. Na verdade, o livro desce em linha reta e quem está se movimentando com uma aceleração é a pessoa que está observando, é o referencial. E aí essa pessoa não consegue determinar que tipo de movimento está acontecendo. Por isso que a gente vai ignorar esse referencial azulzinho aqui. Então, esse daqui é um referencial acelerado. Ele tem rotação. E aí, não serve. Tá? Mas é só para distinguir essas duas opções aqui que a gente tem. Eu quero colocar para vocês também aqui, para esclarecer, né? Porque achei que talvez fosse deixar um pouquinho confuso para vocês, a parte em que o Halliday fala sobre a massa. Então, vamos só colocar aqui, massa. E aí, ele diz que, para a gente determinar qual que é a massa, a gente pega uma massa padrão, chamada de MO, que ele colocou como sendo 1 quilo. Né? E aí foi definido 1 quilo, aquela massa em que eu consigo aplicar uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E que, se eu tiver nesse corpo aplicado uma aceleração, lembrando que a aceleração é mudança na velocidade, né? 1 metro por segundo ao quadrado. O que significa isso aqui, né? Esse módulo? Que a cada 1 segundo que passa, a minha velocidade está variando 1 metro por segundo. É isso que significa aceleração, tá, gente? De novo, ela é uma variação de velocidade no tempo, né? Então, está variando a velocidade 1 metro por segundo a cada segundo que passa. Isso daqui, se eu tiver essas condições aqui, eu vou ter a força de 1 newton. Isso é que o livro explica lá para vocês. Mas aí ele faz uma relação de que se eu pegar um outro corpo, que ele chamou de mx, que tem uma outra massa, né? Um outro valor de massa. E que eu teria que aplicar a mesma força. Então, eu não sei qual é a massa, eu teria uma outra aceleração, por exemplo, 0,25 metros por segundo ao quadrado, vou usar os mesmos valores que tem no livro, e que está sob a influência da mesma força. Então, ela tem o mesmo módulo. A relação que o livro faz, eu vou dar um spoiler para vocês, vai vir lá da segunda lei, em que eu tenho Fr igual a massa vezes a aceleração. Vou dar esse spoiler porque vocês já viram isso lá no ensino médio, né? Então, se a força é igual nas duas situações, eu vou ter a força 1 vai ser igual a massa 1 vezes a aceleração 1, e eu vou ter
força 2 igual a massa 2 vezes aceleração 2. Duas situações. A minha situação 1 é essa daqui, em que eu vou ter tudo zero ali embaixo, né? E a minha situação 2 é essa que eu vou ter o x aqui. E aí, olha só, se as duas forças são iguais, eu tenho F1 igual a F2. E aí eu vou substituir, ó, eu vou ter M0 vezes A0 da situação 1 e mx vezes a x da situação 2. Se a gente colocar na razão que o livro usou, m0 dividido por mx, eu vou ter ax dividido por a0. É o caminho inverso do que o livro faz, mas é só para vocês entenderem a ideia. A gente tem essa razão, tem essa proporcionalidade, a gente faz isso experimentalmente e aí determina quem é a força, né? Então, o caminho que o livro fez é um caminho mais direto, porém, esse caminho que eu coloquei aqui para vocês é o que vem do que vocês conhecem para o que o livro está mostrando, tá? Então, percebam que quando ele fala que é o inverso, é porque eu tenho MO e eu tenho AX. E eu tenho MX e eu tenho AO. Então, eles estão invertidos, tá? As relações estão invertidas. Por isso que ele fala que é proporcional ao inverso das razões, tá?